Resolvi usar a sua estratégia. Vou gravar aqui no papel para tentar te explicar. Quando a gente está falando a respeito da estrutura do plano de contas aplicado ao setor público, a gente tem que entender o motivo pelo qual a gente desenvolve esse plano de contabilidade aplicado ao setor público. A finalidade dele é possibilitar a consolidação das contas públicas. Então, antes de mais nada, nós temos que entender que a contabilidade pública ela é sobre o enfoque orçamentário, regida pela 4.320/64, né? Então, ele tem um foco eminente orçamentário. A contabilidade aplicada ao setor público, a CASP, ela tem um enfoque patrimonial e ela visa convergir a contabilidade pública para as normas internacionais. Então, ela é regida pelo MCASP, as NBCT-SP, que é as normas brasileiras de contabilidade técnicas aplicadas ao setor público, as NBCT 16.1 a 16.11 e as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, estrutura conceitual, né? E por fim as IPSAS, que são as normas internacionais, que ela é aplicada em caráter residual e não obrigatório. Por que eu estou te explicando a respeito da CASP, João? É porque para fazer essa consolidação das contas públicas, o governo eles criou um plano para padronizar. Então, o plano de conta aplicado ao setor público, o PCASP, ele veio para padronizar as contas. Então, por exemplo, todos os entes, União, Estado, município, eles são obrigados a adotar o mesmo plano de contas. Então, cada um não pode fazer da sua maneira. Isso visa criar uma padronização. Por que precisa dessa padronização? Para poder consolidar as contas. Então, depois você vai pegar as contas. O município vai enviar para o Estado e o Estado vai juntar com as suas e enviar para a União, naqueles prazos, né? Um envia até abril, o outro envia até maio. E depois pega tudo em junho e manda para a União consolidar. E quando você faz a consolidação dessas contas, é que você vai descobrir quanto que foi gasto com educação, com saúde, essas coisas. E a consolidação, para a gente entender essa questão da consolidação, você tem que entender que a conta ela é estruturada em 7 níveis. Então vamos dizer assim, é como se você fosse pegar aqui, ó, isso aqui seria uma série de números. Você colocaria aqui, ó, um dígito, classe, outro dígito, grupo, depois tem subgrupo, título, subtítulo, o item e o subitem. Então esses 7 níveis de conta aqui, eles são só para estruturar, para poder consolidar essas contas de acordo com a classificação numérica. Só para você entender, essa estrutura que eu montei aqui, ela só diz respeito à classe. Ainda tem o grupo, o subgrupo, o título, o subtítulo, o item e o subitem. Para fins de concurso, muito importante a gente saber pelo menos até aqui, ó, o subtítulo. Por quê? Porque é justamente aqui no subtítulo que acontece a consolidação das contas. Porque isso aqui é o localizador do gasto. Então aqui no subtítulo, só para você ter uma ideia, não vai entrar as contas intra-orçamentárias, que são aquelas dentro do mesmo orçamento, ou seja, dentro do mesmo orçamento fiscal de Seguridade Social, ou seja, aquelas que, por exemplo, houve uma transferência de uma autarquia para uma empresa pública, para uma estatal dependente, né? É uma intra-orçamentária, não entra. E inter-orçamentária também não entra na consolidação, que é as transferências, por exemplo, governamentais da União para o Estado, do Estado para o município ou da União para o município. Então não entra. Por quê? Para evitar a duplicidade. Mas todas as demais contas que não são intra-orçamentárias nem inter-orçamentárias, elas entram na consolidação. Então por isso que é importante você entender pelo menos até o subtítulo. Voltando para a classe, no plano de contas aplicado ao setor público, João, você tem 8 classes. 1. Ativo. 2. Passivo. 3. Variações patrimoniais diminutivas. 4. Variações patrimoniais aumentativas. 5. Controle da aprovação e planejamento do orçamento. 6. Controle da elaboração, planejamento e execução. Voltando aqui, ó, o 6 é controle da execução do planejamento e orçamento. 7. Contas devedoras. 8. Contas credoras. Cada uma dessas aqui é uma classe, diz respeito a essa classe aqui, só são 8. Agora, o que você não pode confundir é a natureza da conta com a classe. A natureza da conta ela pode ser patrimonial, orçamentária ou de controle. As contas do ativo, do passivo, as variações patrimoniais diminutivas e aumentativas, elas são contas de natureza patrimonial. As contas de aprovação e execução do orçamento, elas são contas orçamentárias.
As contas de controle, devedoras e credoras, elas são contas de controle. Isso daqui não é uma nova classe, isso daqui não é um subsistema, isso daqui é só a natureza, entendeu? Então, por exemplo, se a conta está dentro do ativo, do passivo, ou é uma variação patrimonial diminutiva ou aumentativa, ela é uma conta de natureza patrimonial. Uma conta pode ser ao mesmo tempo, João, de natureza patrimonial e orçamentária. Imagina, por exemplo, que é uma execução da receita orçamentária. Ela vai ter um impacto aqui no ativo, mas vai ter um impacto também aqui na execução do orçamento, por ser uma conta de natureza orçamentária. Então perceba que a mesma conta ela pode ter natureza patrimonial e orçamentária, entendeu? Uma não exclui a outra. Agora outra coisa que eu quero mencionar aqui para você, que você não pode confundir, é misturar a questão da natureza patrimonial, orçamentária e natureza de controle com a questão dos sistemas contábeis. Por quê? Porque da mesma forma que eu falei que a conta pode ter natureza, por exemplo, patrimonial e orçamentária, por ter impacto no balanço, por exemplo, se a conta ela teve impacto no balanço orçamentário e no balanço patrimonial, ela vai ter natureza patrimonial e natureza orçamentária. Da mesma forma, a questão de classificação dos sistemas contábeis não tem como ser decoreba. Por quê, João? Porque, por exemplo, vamos dizer que uma conta que é uma receita orçamentária. Uma conta da receita orçamentária, por exemplo, ela vai ter impacto no balanço orçamentário. Então, ela vai entrar no sistema orçamentário. Mas ela também vai passar pelo balanço patrimonial. Perceba que também ela vai passar no sistema patrimonial. Imagina, por exemplo, agora que para fazer uma licitação, para execução de uma obra pública, a gente sabe que para fazer uma licitação de obra pública superior a 12 meses e tal, você tem que reservar dotação orçamentária. Você tem que fazer o controle do impacto orçamentário e financeiro do ano que vai entrar em vigor e nos dois seguintes. Então ela vai ter que entrar no sistema de compensação. Por quê? Porque ela não é um fato contábil, mas ela já é um ato que vai fazer um contrato, né? Esse contrato ele vai virar uma licitação. E essa licitação, ela vai passar pelo balanço orçamentário. Quando da previsão do orçamentário, essa licitação vai estar incluída aqui no balanço orçamentário. Quando for executar essa despesa orçamentária, por exemplo, o pagamento dessa obra pública, ela vai sair recurso, vai entrar no balanço financeiro. Vai interferir no ativo, vai passar pelo balanço patrimonial. Peraí, você está entendendo que uma despesa, enquanto ela era contrato, ela passou pelo sistema de compensação, porque ela era um ato potencial que iria criar uma despesa, um gasto para a administração. Na licitação, você teve que fazer uma previsão dessa estimativa, aliás, da fixação da despesa do balanço orçamentário. Então ela passou pelo sistema orçamentário, mexeu no balanço financeiro. Se mexeu no balanço financeiro, ela mexeu aonde também? No sistema patrimonial, e interferiu no ativo, porque ela é uma despesa. Então ela reduziu a disponibilidade de caixa, porque saiu recurso, diminuiu o ativo, mexeu no balanço patrimonial. Ora, se mexeu no balanço patrimonial, ele interferiu também no sistema patrimonial. Perceba que uma mesma operação ela mexeu no sistema orçamentário, no sistema de compensação e no sistema patrimonial. E esse mesmo gasto ele também vai lá no sistema de cadastramento de fornecedor, por exemplo, vai entrar também no sistema de custo. Então perceba que para fazer a avaliação e qual sistema ele está, não tem como ser decoreba. Você vai ver, por exemplo, passou pelo balanço patrimonial, então constou no sistema orçamentário. Ou seja, teve impacto, foi uma despesa orçamentária ou uma receita orçamentária, passou pelo balanço orçamentário, então passou pelo sistema orçamentário. Não, foi uma despesa de natureza patrimonial, por exemplo, foi uma subsistência do ativo,
ou uma superveniência passiva, por exemplo, foi só uma variação patrimonial, então ela é uma conta de natureza patrimonial, passou pelo sistema patrimonial, você entendeu? Ah, não, foi só um calção, eu tive eu vou até colocar aqui, ó, um calção ou um aval. Perceba que o calção, o aval, não saiu recurso, então ele não mexeu no sistema orçamentário, nem no sistema patrimonial, mas ele mexeu no sistema de compensação. Então essa questão da classificação, em qual sistema que ele está, você vai ter que avaliar em qual demonstrativo contábil que ele passou para você saber classificar. Ah, foi só no balanço financeiro? Foi no balanço patrimonial? Ah, foi no balanço orçamentário? Foi na DVP? Porque você entendendo em qual demonstração contábil ele passou, você vai saber em qual sistema contábil ele passou. Lembrando que os sistemas contábeis vão ser o sistema patrimonial, aqui ele inclui o sistema financeiro. No encerramento do exercício, as contas do sistema financeiro vão integrar o sistema patrimonial. Sistema orçamentário, que entra as receitas e despesas orçamentárias e extra-orçamentárias. Tem o sistema de compensação, que são os atos potenciais. Não mexeu no orçamento ainda, não saiu recurso, mas tem a possibilidade de sair. Então, sistema de compensação, sistema de custo. Isso daqui é para fins gerenciais, para otimizar os gastos públicos. Porque o sistema de custo, embora ele só existe teoricamente, mas a finalidade dele é possibilitar a accountability. Porque, ou seja, o que é accountability? É o controle da sociedade, ou seja, a prestação de conta dos gastos públicos. Vou até colocar aqui, ó, prestação de contas. E visa o que mais? Ele visa também dar mais eficiência, economicidade e efetividade para os gastos públicos. Tudo isso daqui está dentro do sistema de custo. Então os sistemas são esses: sistema patrimonial, orçamentário, sistema de compensação e sistema de custo. Valeu, espero ter ajudado aí. Qualquer coisa você pode me perguntar aqui, ó. Falou!